Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Carta 15. Narração Beth Gravina. Meu querido Vermelindo, é claro que eu notei que os humanos estão vivendo uma calmaria em sua guerra europeia, que eles chamam ingenuamente de a Grande Guerra. E não me surpreende o fato de que haja uma calmaria correspondente nas angústias do seu paciente. O que será que queremos mais? Encorajá-lo nisso ou mantê-lo preocupado? O medo algoz e a confiança tola são ambos estados mentais desejáveis. Nossa escolha entre eles levanta questões importantes. Os seres humanos vivem no tempo, mas o nosso inimigo os destinou à eternidade. Creio, portanto, que ele deseja que atentem especialmente para duas coisas: para a eternidade em si e para aquele ponto do tempo que eles chamam de presente, pois o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Do momento presente e dele somente, os humanos têm uma experiência análoga àquela que nosso inimigo tem da realidade como um todo. Somente no presente lhes são oferecidas a liberdade e a realidade. Ele, portanto, quer que eles estejam constantemente interessados na eternidade, o que significa estar interessados nele, ou no presente, quer meditando sobre a sua união eterna com ele ou com a separação dele, que, obedecendo à voz que está presente na sua consciência, carregando a cruz atual, recebendo a graça atual, dando graças pelo prazer atual. Nosso negócio é desviá-los tanto da eternidade quanto do presente. Com isso em mente, às vezes tentamos um humano, digamos uma viúva ou um estudioso, a viver no passado, mas isso é de valor limitado, pois eles têm algum conhecimento real do passado e este tem uma natureza determinada, o que até esse ponto assemelha-se à eternidade. Bem melhor é fazê-los viver no futuro. A necessidade biológica faz com que todas as suas paixões apontem já para essa direção, de modo que o pensamento sobre o futuro sempre inflame a esperança e o medo. Além disso, o futuro é desconhecido para eles, de modo que, fazendo-os pensar sobre isso, nós também os fazemos pensar sobre irrealidades. Em uma palavra, o futuro é, de tudo que se sabe, aquilo que é menos parecido com a eternidade. É a parte mais completamente temporal do tempo, pois o passado está congelado e não flui mais, e o presente está todo iluminado por raios eternos. Daí, nosso incentivo a todos aqueles esquemas de pensamento, tais como a evolução criativa, o humanismo científico ou o comunismo, os quais fazem com que os homens se apeguem ao futuro, ao próprio âmago da temporalidade. Assim, praticamente, todos os vícios estão arraigados no futuro. A gratidão olha para o passado e o amor para o presente. Já o medo, a avareza, a luxúria e a ambição têm olhos no que está por vir. Não pense que a luxúria é a exceção. Quando o prazer presente chega, o pecado, que é nosso único interesse, já terá se consumado. O prazer é apenas parte do processo que nós lamentamos e que excluiríamos se pudéssemos fazê-lo sem pôr o pecado a perder. Trata-se da parte que tem a contribuição do inimigo e, por isso mesmo, é experimentada no presente. O pecado, que é a nossa contribuição, tem os olhos no futuro. Obviamente, o inimigo também deseja que o homem pense no futuro, mas apenas o suficiente para planejar agora os atos de justiça ou caridade que provavelmente serão o seu dever de amanhã. A tarefa de planejar o trabalho de amanhã é dever de hoje. Embora o seu material seja emprestado do futuro, o dever, como todos os deveres, está no presente. Mas isso já seria procurar pelo em ovo. O inimigo não deseja que os homens entreguem o seu coração ao futuro e depositem nele o seu tesouro. Mas nós queremos. O ideal dele é um homem que, tendo trabalhado o dia todo para o bem da posteridade, se essa for a sua vocação, em seguida esquece todo o assunto e confia-o ao céu, retornando imediatamente ao cultivo da paciência ou à gratidão exigida pelo momento que está enfrentando.
No entanto, nós desejamos um homem dominado pelo futuro, assombrado por visões de um céu ou de um inferno iminente sobre a terra, pronto para quebrar os mandamentos do inimigo no presente, desde que com isso o levemos a pensar que possa alcançar um ou evitar o outro, e dependente em sua fé no sucesso ou no fracasso de planos cujo fim ele não viverá o suficiente para conferir. Queremos toda uma raça perseguindo perpetuamente o fim do arco-íris que nunca seja honesta, nem gentil, nem feliz no agora, mas sempre usando toda a realidade presente que lhes é oferecida no presente como um mero combustível com o qual abastecer o altar do futuro. Segue-se daí que, em geral, e se não houver imprevistos, é melhor para o seu paciente manter-se cheio de ansiedade ou de esperança sobre essa guerra, não importa muito qual das duas coisas, do que deixá-lo viver no presente. Mas a frase viver no presente é ambígua. Ela pode descrever um processo que está tão relacionado ao futuro quanto a própria ansiedade. O seu homem pode estar despreocupado com o futuro não porque está mais interessado no presente, mas porque está convencido de que o futuro será agradável. Enquanto essa for a causa real de sua tranquilidade, sua calma será de grande proveito para nós, porque ela não passará de um acúmulo de maiores decepções e, por isso, vai causar mais impaciência para ele quando as suas falsas esperanças deixarem de se concretizar. Se, por outro lado, ele estiver consciente dos horrores que o futuro reserva para ele e estiver orando para obter as virtudes e as condições para vivê-las, e nesse meio tempo estiver preocupado com o presente, porque é ali e somente ali que todos os deveres, toda a graça, todo o conhecimento e todos os prazeres habitam, o seu estado será bem indesejável e deve ser atacado imediatamente. Aqui, novamente, nosso departamento de filologia terá feito um bom trabalho. Experimente usar a palavra complacência com ele. Mas é claro que é mais provável que ele não esteja vivendo no presente por nenhuma outra razão, senão porque tem boa saúde e gosta do seu trabalho. O fenômeno, então, seria meramente natural. Em todos os casos, se eu fosse você, daria um basta nisso. Nenhum fenômeno natural está realmente trabalhando para nos favorecer. E, de qualquer forma, por que a criatura deveria ser feliz? Com carinho, seu tio maldanado. Carta 16. Meu querido Vermelindo, você mencionou de passagem em sua última carta que o paciente continua a frequentar uma igreja, e somente essa, desde que ele se converteu, e que não está completamente satisfeito com ela. Posso saber o que você está tramando? Porque até agora não recebi nenhum relatório seu sobre as causas da fidelidade dele à paróquia. Você percebe que, a menos que essa fidelidade se deva à indiferença, isso é péssimo para nós? Certamente você deve saber que se uma pessoa não pode ser curada da frequência à igreja, o próximo passo é fazê-la percorrer toda a vizinhança à procura da igreja que mais lhe agrade, até que ele se torne um degustador ou especialista em igrejas. As razões são óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura congregacional deve sempre ser atacada, porque uma vez que promove a unidade num espaço físico e não de preferência, ela reúne pessoas de diferentes classes e estruturas psicológicas num tipo de unidade que o inimigo deseja. O princípio congregacional, por outro lado, transforma muitas igrejas em um tipo de clube e, no fim, se tudo correr bem, em um grupo fechado ou numa facção. Em segundo lugar, a busca por uma igreja que seja do seu agrado torna o homem um crítico quando o que o inimigo quer é que ele seja um aprendiz. O que o inimigo espera do leigo que frequenta a igreja é uma atitude que pode, de fato, ser crítica no sentido de rejeitar o que é falso ou inútil, mas que é totalmente acrítica no sentido das atitudes que ele não aprecia. Não perdendo tempo em ficar pensando sobre o que rejeita, mas se abrindo de forma receptiva, sem comentários, humilde a qualquer alimento que esteja sendo oferecido. Você vê por aí o quanto o inimigo se humilha, o quão pouco espiritual e irremediavelmente vulgar ele é.
Essa atitude, especialmente durante os sermões, cria a condição mais hostil possível à nossa política, em que verdadeiras trivialidades podem se tornar um real alimento para a alma humana. Praticamente não há sermão ou livro que não seja perigoso para nós, caso seja apreciado nesse espírito. Portanto, faça o favor de se apressar em fazer com que esse idiota visite logo as igrejas circunvizinhas. Seus relatos até o dia de hoje não foram exatamente satisfatórios. Eu investiguei as 2 igrejas mais próximas dele a partir do meu escritório. Ambas têm certas qualidades. Na primeira, o líder é um homem que esteve tanto tempo empenhado em diluir a fé com o intuito de torná-la mais palatável para uma congregação supostamente incrédula e cabeça dura, que agora é ele que choca os irmãos com a incredulidade e não vice-versa. Ele já conseguiu minar o cristianismo de muitos deles. Sua conduta nos cultos também é admirável. A fim de poupar todas as dificuldades aos leigos, ele abandonou tanto os salmos do lecionário litúrgico quanto os do lecionário diário e agora, mesmo sem perceber, revolve-se infindavelmente em volta de sua pequena esteira de 15 salmos e 20 lições favoritas. Nós estamos, assim, a salvo do perigo que ele e seu rebanho alcance qualquer verdade com base nas escrituras que já não lhe seja familiar. Mas quem sabe o seu paciente não é ingênuo bastante para essa igreja, ou será que é só uma questão de tempo? Na outra igreja, temos o reverendo Cravo. Os humanos ficam muitas vezes intrigados quando tentam entender a oscilação de suas opiniões, porque num dia ele é quase um comunista e no dia seguinte não está longe de algum tipo de fascismo teocrático. Num dia é um escolástico e no outro está pronto para negar toda a razão humana, num dia imerso na política e no dia seguinte declarando que todos os estados deste mundo estão igualmente sob juízo. Nós, é claro, vemos o fio condutor dessas atitudes, que é o ódio. O homem não consegue pregar qualquer coisa que não tenha sido calculada para chocar, causar sofrimento, intrigar ou humilhar seus pais e amigos. Um sermão que tais pessoas possam aceitar seria para ele tão insípido quanto dissecar um poema. Há também um traço promissor de desonestidade nele. Estamos lhe ensinando a dizer: o ensinamento da igreja é esse ou aquele, quando ele, na verdade, quer dizer: estou quase certo de ter lido recentemente em Jacques Maritain ou coisa que o valha. Mas tenho que alertá-lo de que ele tem um defeito fatal. Ele crê de verdade. E isso poderá pôr tudo a perder. Mas há um ponto favorável que ambas as igrejas têm em comum. Ambas são igrejas partidárias. Penso que eu o tenha advertido anteriormente de que, se o seu paciente não puder ser mantido fora da igreja, ele deve, pelo menos, ser intensamente associado a algum grupo de dentro dela. Não estou me referindo a assuntos realmente doutrinários. Sobre estes, quanto mais indiferente ele for, melhor. Nós não dependemos essencialmente das doutrinas para gerar hostilidade. A mais pura diversão está em causar o ódio entre aqueles que dizem Eucaristia e aqueles que preferem dizer Santa Ceia, quando nenhuma das duas partes poderia sequer definir a diferença entre, por exemplo, a doutrina de Richard Hooker e a de Tomás de Aquino de modo consistente. E toda a parafernália puramente indiferente, velas, vestes e coisas do tipo, é um campo admirável para nossas atividades. Nós praticamente removemos da mente dos homens o que aquele camarada pestilento, Paulo, costumava ensinar sobre a comida e outras coisas não essenciais, a saber que o homem sem escrúpulos deve sempre ceder ao homem dotado de consciência. Supõe-se que eles não pudessem deixar de perceber a aplicação de tudo isso. Era de se esperar que uma pessoa baixa, igreja, fizesse genuflexão e o sinal da cruz para que a consciência fraca do seu irmão da alta igreja não fosse levada à irreverência. E o que o irmão da alta igreja abdicasse desses exercícios para não levar o seu irmão da baixa igreja para a idolatria. E assim teria sido se não fosse pela nossa labuta incessante. Sem ela,
A variedade de usos e costumes dentro da igreja anglicana poderia ter se tornado um antro de caridade e de humildade. Com carinho, seu tio mal danado.